Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quinta-feira, dia 28 de outubro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, quarta-feira, grade de respeito, jogos do Campeonato Brasileiro e também dela, Champions League. Vou dar uma acelerada para trazer o maior número de jogos e análises para vocês, tá bom? Quem puder já chega dando aquela curtida que ajuda demais e fortalece o nosso trabalho. Você abusado? Se puder, faz um comentário também, que o YouTube entende que o conteúdo é relevante e aí despacha o vídeo para mais pessoas. E compartilha o vídeo para um amigo. Se você chegou aqui pela primeira vez e gostar, depois se inscreve. Sempre lembrando que isso aqui é minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Se fizer sentido pra vocês, tamo junto, sempre. Bora! E bora lá, 13h45, Barcelona Espanha, Shakhtar da Ucrânia. Aqui não tem muito o que inventar, o Barça lidera o grupo, pega o Shakhtar na terceira colocação. Com todo respeito ao Shakhtar, o Barça deve vencer mais uma partida. Odd para a vitória do Barça, 1.24, 1.22. Pega essa odd e coloca numa dupla. Também vejo um cenário aqui para gols, né? O Barça é mais time, joga em seus domínios, pega um Shakhtar que também faz placares movimentados. Vejo um cenário para mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Probabilidade para mais de 1,5 gol, 85%. O Barça, jogando em seus domínios, com uma média de 9,1 cantos e o Shakhtar 5,1, a gente também pode pensar que o Barcelona vai fazer 3 escanteios primeiro que o Shakhtar. Race 3 cantos, Barcelona. Vitória do Barça, jogo para mais de 1,5 gol, Race 3 cantos, Barcelona. Fechado? E bora lá, 13h45, Feyenoord da Holanda, Lazio da Itália, Lazio na segunda colocação, Feyenoord terceiro colocado, 3 pontos, a Lazio com 4. Eu vou falar para vocês, hein? Feyenoord, ele ganhou aqui por 2-0 do Celtic na Holanda. Jogou na Espanha contra o Atlético de Madrid, foi 3-2. O Feyenoord jogou muita bola, tá legal? Por esse motivo, jogando em casa, eu dou até um leve favoritismo pro time holandês, mesmo sabendo que o time da Lazio tem uma camisa pesada e tem que ser respeitado, mas jogando na Holanda, dou um leve favoritismo pro Feyenoord. São duas equipes que vêm numa tocada over goals muito forte, tá legal? Tanto a Lazio quanto o Feyenoord, o mais de 1,5 gol bate com facilidade, mais de 1,5 gol, odd de 1.23 para montar naquela dupla. Tabela de probabilidades, mais de 1,5 gol, 80%. Mercado de cantos eu também gosto. Feyenoord 6.8, Lazio 4.6. Feyenoord joga em casa, Race 3 cantos para o Feyenoord. Fechou? Bora lá, 16 horas, Antwerp da Bélgica versus Porto de Portugal. O Porto vem na segunda colocação, ganhou uma, perdeu outra. Ganhou do Shakhtar e perdeu para o Barça. Perder para o Barça é uma derrota normal, né? Já o Antwerp, 2 jogos, 2 derrotas. Mesmo o jogo sendo na Bélgica, tecnicamente eu acho o Porto superior. E a gente tem uma odd para o Porto de 2,05. Dá para pensar em Porto, empate anula, ou mesmo uma dupla hipótese para o time português. Fechou? 16 horas, Celtic da Escócia versus Atlético de Madrid da Espanha. O Madrid vem aqui na primeira posição, empatou 1-1 com a Lazio, venceu o Feyenoord por 3-2. Enfrenta o Celtic, que fez 2 partidas e perdeu as duas. 2-0 para o Feyenoord e 2-1 para a Lazio. Time, mesmo o jogo sendo na Escócia, tecnicamente eu prefiro o time espanhol e também tem mais camisa, né, para esse tipo de competição. Odd de 1,95, 1,98, Atlético de Madrid, empate anula. Fechou? Bora lá, 16 horas, Newcastle, Inglaterra, Dortmund da Alemanha. No grupo, o Newcastle vem na primeira posição, empatou 0-0 com o Milan e venceu por 4-1 o Paris Saint-Germain. Atropelou o Paris, né? O Dortmund perdeu por 2-0 para o Paris e empatou 0-0 com o Milan. Eu vejo aqui um cenário para gols, pelo menos em pré-live, e também um favoritismo para o time inglês, até porque joga em casa e tem uma race muito bacana, tá certo? Dos 5 últimos jogos venceu todas as partidas. O mais de 1,5 gol bateu em 3 dos 5 últimos jogos. O Dortmund fora também vem muito bem, uma derrota apenas, um empate são 3 vitórias, mercado de gols, mais de 1,5 gol, 5 de 5. Para mercado de gols eu vou em mais de 1,5 gol,
odd de 1,24 para montar na dupla ou compor no seu bilhete, tá certo? Correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,73, 1,70. E para mercado de resultados, pelo fato de jogar em casa e vem jogando muita bola, a gente pode pensar em Newcastle empate anula, até porque a odd é de 1,75. Com relação ao mercado de gols, eu falei do mais de 1,5 gol, 85%. Apenas para passar para vocês, com relação aos escanteios, Newcastle 5.1, Dortmund 5.7, cartões, Newcastle 2.1, Dortmund 2.2, um cartão para cada equipe. Fechou? E bora lá. 16 horas eu tenho Paris Saint-Germain da França contra o Milan da Itália. Time é o seguinte, Paris Saint-Germain, segundo colocado, 3 pontos, ganhou uma, meteu 2-0 no Dortmund e perdeu por 4 do Newcastle na Inglaterra, né? Lá foi atropelado. O Milan, na terceira posição, 2 pontos, 2 jogos, 2 empates e 2 resultados burocráticos. 0-0 com o Newcastle e novamente 0-0 contra o Dortmund. O Milan jogando o quê? Mais fechadinho, puxando o contra-ataque. Como vai jogar fora de casa, acredito que a postura italiana seja essa. Fechado, e a hora que o Paris der uma brecha, ele vai tentar espetar um contra-ataque. Já o Paris Saint-Germain deve centralizar suas jogadas no Mbappé, né? Que é o craque da equipe, é o cara que pode desequilibrar. O que a gente pode tentar aqui? O Milan vem numa tocada chata, 0-0 e 0-0, tomando poucos gols. Por esse motivo, o que já dá pra gente imaginar? A odd do Paris é de 1,83. A odd do Milan é de 4,5, 4,63. Dá pra gente pensar num handicap asiático mais 2 pro Milan. Por que isso? A gente só perde essa entrada se o Paris vencer o Milan por 3 ou mais gols de diferença. Mesmo que o Paris vença por 2 gols de diferença, como você está no handicap asiático mais 2, você tem a devolução do seu investimento. Se o Paris vencer o Milan por uma diferença de 1 gol, é green na sua operação. Então o handicap asiático mais 2 para o Milan pode ser interessante. Toma cuidado, na hora que for fazer essa entrada, para entrar no handicap asiático, porque a gente também tem handicap europeu. O handicap europeu não tem a devolução, que é o push, tá bom? Então, handicap asiático mais 2 para o Milan. E claro, o jogo é na França. Mbappé, se tiver um bom dia, é um cara iluminado. Então, a gente pode buscar, principalmente em mercado de finalização, chute a gol ou mesmo gol, algo no Mbappé, tá legal? Bora lá, 16 horas, RB Leipzig da Alemanha, Crvena Zvezda da Sérvia. O Leipzig vem na segunda posição, o Crvena na quarta posição. Seguinte, o Crvena na Sérvia, ele é muito forte. Mas a hora que a gente vem para a Liga dos Campeões, são prateleiras diferentes. O Leipzig é mais time e o jogo é na Alemanha. Ou seja, o Leipzig deve vencer essa partida e somar mais 3 pontos, tá? Odd para o Leipzig aqui de 1,28, 1,25, pega essa odd e coloca numa dupla. Acredito sim na vitória do Leipzig. E também é jogo para gols, né? Mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos para compor no bilhete. Se o primeiro tempo começar muito forte, tentar pegar também o over 1,5 gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo, com odd acima de 1,50. Fechou? E bora lá, 16 horas, Young Boys da Suíça contra o Manchester City, atual campeão da Liga dos Campeões. Aqui não tem o que inventar, né, time? Em pré-live, se o City jogar um pouquinho de bola, vence mesmo fora de casa, tá? Odd de 1,20, pega essa odd, coloca numa dupla. Jogos do City e do Young Boys, geralmente jogos para gols, né? Mais de 1,5 gol, mais de 1,75, mais de 2 gols asiáticos, mais de 2 gols e meio, geralmente acontece. E também, se o primeiro tempo começar forte, não vamos descuidar, né? Over 1,5 gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo, com odd acima de 1,50. City favorito para vencer, jogo para mais de 1,5 gol, atenção no primeiro tempo para a gente tentar pegar um golzinho. Fechou? E bem, vamos falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro agora? 19 horas, Atlético Paranaense, o Furacão, enfrentando o América Mineiro, o Coelho. Atlético Paranaense brigando aqui por vaga de Libertadores e o América Mineiro lá embaixo, lanterninha da competição, apenas 19 pontos. Time, aqui o seguinte, né? A hora que a gente pega a race do Furacão em casa, com muita consistência, e o América Mineiro fora com pouquíssimas vitórias. Ou seja, jogando na Arena da Baixada, com odd de 1,65, Furacão empate anula. Pega essa odd e coloca numa dupla. Ao vivo, Furacão amassando, dá para pensar na vitória seca. Outro mercado que eu gosto aqui é mercado de gols, tá?
as duas equipes vêm numa tocada muito forte para gols. Ou seja, esse mais de 1,5 gol com odd de 1,29 é bem interessante. Probabilidade para mais de 1,5 gol, 100%. No futebol não existe 100%, mas a probabilidade é alta. Mantenham gestão sempre, tá bom? Mais de 1,5 gol, probabilidade lá em cima. Mercado de escanteios, o Furacão tem uma média de 7,2, o América 3,8. Race 3 cantos para o Furacão. Furacão fazendo 3 escanteios primeiro que o América Mineiro. Cartões, Furacão 2,7, América 2,6. Pelo menos um cartão para cada equipe. Fechou? Time, 19 horas, Fluminense versus Goiás. Vamos lá. Primeiro ponto de atenção aqui, tá? O Flu, muito em breve, vai fazer a final contra o Boca pela Libertadores. Então, a gente precisa ver como é que tá esse time do Fluminense. Se vai entrar focado no Campeonato Brasileiro ou se já está pensando lá na final da Libertadores, tá bom? Pouquinho de cuidado aqui. O Fluminense vem na 9ª colocação, ele não pode também descuidar do brasileiro. Até porque, imagina comigo, que o Boca é campeão lá na Libertadores, como é que fica a situação do Flu? Precisa pelo menos estar por aqui para garantir Libertadores para a próxima temporada. Vai enfrentar um Goiás que vem remando para sair aqui de zona de rebaixamento, tá certo? E dos últimos 5 jogos só perdeu uma. Então é um jogo um pouco complicado em pré-live, tá bom? Talvez essa partida ao vivo seja mais interessante para operar, até porque são esses quesitos que eu tô falando para vocês, né? Num cenário normal aqui, sem jogo de Libertadores, aliás, jogo não, né? Final de Libertadores, eu iria em Fluminense empate anula, até porque o jogo é no Rio e tecnicamente eu gosto bastante do time do Flu. Só que como tem essa final, a gente tem que tomar cuidado. A odd do Goiás é uma odd de 6. Então se o Fluminense entrar meio desligado, pensando na final, a gente pode até pensar no handicap asiático, mais 2,5 para o Goiás. Pegar essa odd e colocar numa dupla. Handicap asiático mais 2,5 para o Goiás, a gente só perde essa entrada se o Fluminense vencer o Goiás por 3 ou mais gols de diferença, tá bom? Essa partida aqui, particularmente, eu acho mais seguro a gente deixar para operar ao vivo, tá legal? E bora lá, 19 horas, Red Bull Bragantino versus Atlético Mineiro. O Red Bull Bragantino, 52 pontos, vivíssimo na disputa de título, tá? Apenas 7 pontos do Botafogo. O Galo vem na 7ª colocação, 43 pontos, e na última rodada perdeu em casa para o Cruzeiro. Ou seja, vem aqui fora de casa tentar a reabilitação, tá certo? E vai enfrentar um adversário muito difícil, principalmente jogando em casa. Bragantino em casa dos 5 últimos jogos ganhou 4, perdeu apenas uma. Mercado de gols, o mais de 1,5 gol bate em 3 de 5. Porém, o menos de 3 gols e meio também é interessante. 5 de 5 para menos de 3 gols e meio. Atlético Mineiro como visitante oscilando. 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 3 de 5. E o menos de 3 gols e meio novamente, 5 de 5. Em pré-live, o menos de 3 gols e meio é bacana. Menos de 3 gols e meio, odd de 1,26 para colocar na dupla. Agora, ao vivo, jogo em alta intensidade, pressão, chute a gol, escanteio, odd de 1,50 para cima, a gente pode tentar também, tá legal? Acho que em pré-live o menos de 3 gols e meio é mais seguro. Ao vivo, jogo em alta intensidade e odd de 1,50 para cima, o mais de 1,5 gol também pode ser operado. Probabilidades, mais de 1,5 gol, 65%, menos de 3 gols e meio, 95%. Jogos do Bragantino são jogos ótimos para escanteios. Ele tem uma média de 7,4 e o Atlético Mineiro 4,7. Dica: primeiro tempo, de 0 a 10 minutos, sair um escanteio, 100% com base na tabela de probabilidades. No futebol, não existe 100%, mas que a probabilidade é alta. Para a gente já ver um escanteio de 0 a 10 minutos, isso é. Inclusive no grupo VIP eu passei essa entrada no final de semana e foi green. Red Bull Bragantino contra o Fluminense, tá bom? Com relação aos cartões, Red Bull Bragantino 3,1, Atlético Mineiro 2,7. Pelo menos um cartão para cada equipe. Fechado? E bora lá, 20 horas, Cruzeiro versus Bahia. Tabela de classificação, eu tenho o Bahia na 13ª colocação e o Cruzeiro logo atrás, 14º.
ambas equipes com 34 pontos. E o Cruzeiro vem cheio de moral, né? Até porque ganhou do maior rival lá em Belo Horizonte, do Atlético Mineiro. Vamos dar uma olhadinha na race. O Cruzeiro em casa, 4 empates, 1 derrota, nenhuma vitória. É um time que empata pra caramba jogando em casa. E mercado de gols, é um time under gols, com poucos gols. Já o Bahia jogando fora oscila. 3 derrotas, 2 vitórias. Mercado de gols, eu tenho aqui uma oscilação do Bahia, né? 1-0 e 1-0, placares magros. E depois placares mais over. 3-0, 4-2 e 6-4. No histórico, geralmente, placares mais magros. 1-0, 1-1, 1-1, 1-0, 2-1. Então, em pré-live, eu opero para menos de 3 gols e meio nessa partida. Under 3,5, menos de 3 gols e meio, odd de 1,26, 1,25 para montar na dupla. Tabela de probabilidades, menos de 3 gols e meio, 90%. Se alguém quiser operar para mais de 1 gol e meio, é apenas de 50%, tá bom? Agora a cereja do bolo dessa partida, mercado de escanteios. O Cruzeiro jogando em casa faz escanteio pra caramba, 9,1 de média, e o Bahia 5,6. Então aqui, time, qual que é a lógica, né? A gente já pode tentar o quê? Um escanteio de 0 a 10 minutos, até porque a média das duas equipes é muito alta. Se chegar no final do primeiro tempo, o gol ainda não saiu, dá para tentar explorar o canto asiático, o canto limite, e percebam que são duas equipes que têm jogos com muitos escanteios. O Cruzeiro, somando as duas equipes, dá uma média de 13 e o Bahia 12,4. Então aqui é jogo para mais de 8 escanteios, mais de 9 escanteios e complementa no seu bilhete, tá legal? Com relação aos cartões, Cruzeiro 2,4, Bahia 2,1, pelo menos um cartão para cada equipe. Fechado? Bora lá, 20 horas, Palmeiras versus São Paulo, clássico paulista dentro do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras brigando aqui por vaga de Libertadores e o São Paulo no meio de tabela com 38 pontos, briga apenas para sair em definitivo de qualquer risco de zona de rebaixamento. Ou seja, um jogo mais importante para o Palmeiras, tá certo? Que joga em casa. Se a gente for olhar a race, o Palmeiras em casa vem oscilando, 2 derrotas, 2 empates, 1 vitória. Mercado de gols, o menos de 3 gols e meio bate em 5 de 5. São Paulo como visitante também oscila, 3 derrotas, 1 vitória, 1 empate. Na verdade, o São Paulo fora perdendo mais. Mercado de gols, menos de 3 gols e meio, novamente 5 de 5. No histórico, 5 confrontos, 4 deles batendo menos de 3 gols e meio. Time, para mercado de gols em pré-live, eu vou aqui. Menos de 3 gols e meio, odd de 1,29 para montar na dupla, tá bom? Trazendo aqui tabela de probabilidade de mercado de gols, menos de 3 gols e meio, eu tenho 95%. Se alguém quiser operar para mais de 1 gol e meio, 60%, a probabilidade é mais baixa. Como eu falei para vocês, o jogo é mais importante para o Palmeiras. O Palmeiras joga em casa. Tem uma média de 6,3 escanteios por partida e o São Paulo 4 escanteios por partida. Então dá para a gente pensar numa race 3 cantos a favor do Palmeiras. O Palmeiras fazendo 3 escanteios primeiro que o São Paulo. E claro, né? É clássico. Cartões. Palmeiras 2,6, São Paulo 2,9. Pelo menos um cartão para cada equipe. Fechado? E bora lá, 21h30, Cuiabá versus Corinthians. O Cuiabá na 11ª colocação e o Corinthians 15ª posição. O Corinthians tem que ficar esperto, hein? O Vasco tem 30 pontos dentro de Z4, ou seja, o Corinthians está apenas a 3 pontos da zona do rebaixamento, tá legal? Um jogo muito complicado aqui pro Timão. Mas o Corinthians, eu vou falar para vocês, hein? Jogou fora de casa contra o Fluminense, até que jogou bem o primeiro tempo, depois no segundo tempo foi amassado. Aí depois jogou em casa com o América Mineiro, sinceramente e com todo respeito, o Corinthians não jogou nada. Conseguiu empatar ali no último segundo do segundo tempo, né? Mas não jogou nada. Vai jogar contra o time do Cuiabá, vai ter dificuldades, tá certo? Cuiabá em casa apenas 1 derrota, 3 empates, 1 vitória. Mercado de gols, menos de 3 gols e meio, 4 de 5. Corinthians fora vem mal. 1 empate, 4 derrotas. Mercado de gols, menos de 3 gols e meio, 4 de 5 novamente. Time, em pré-live,
dou um levíssimo favoritismo para o Cuiabá, mas eu não vou entrar em mercado de resultados, eu vou deixar para o ao vivo. Como eu falei, o Corinthians fora parece que está jogando mais do que em casa, então eu vou deixar para operar ao vivo. Agora, em pré-live, mercado de gols menos de 3 gols e meio chama atenção. Odd de 1,18 para montar na dupla ou compor no seu bilhete. Tabela de probabilidades, menos de 3 gols e meio, 85%. Com relação aos escanteios, o Cuiabá tem uma média de 7,5 e o Corinthians 2,9. Race 3 cantos para o Cuiabá. Cuiabá fazendo 3 escanteios, primeiro que o Corinthians. Cartões, Cuiabá 1,4, Corinthians 2,1. Um cartãozinho para cada equipe. Fechado? E às 21 horas eu tenho aqui Grêmio versus Flamengo. Flamengo na terceira colocação, 50 pontos, e o Grêmio sexta posição, 44. Um jogo muito importante para as duas equipes em busca de vaga para a Libertadores e o Flamengo, por que não, até sonhando com um possível título brasileiro. Depois que o Tite entrou, o Mengão Malvadão soma aqui 2 jogos e 2 vitórias, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui na Race. O Grêmio em casa, 1 derrota, 4 vitórias dos 5 últimos jogos, manda bem jogando em casa. Mercado de gols é muito forte, mais de 1,5 gol, 4 de 5. Flamengo como visitante, 2 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. No histórico, 5 jogos e 4 batendo mais de 1,5 gol. É o que eu vou tentar buscar aqui, tá, time? Uma entrada mais conservadora, mais de 1,5 gol, odd de 1,33, uma odd bacana para aquele bilhete duplo. Tabela de probabilidades, mais de 1,5 gol, 85%. E eu também gosto aqui, ó, mercado de cartões. Grêmio 2,6, Flamengo 2,8. Pelo menos um cartão para cada equipe, correndo um pouco mais de risco para cada equipe receber 2 ou mais cartões. Fechado? E bora lá. Hora do bilhetinho, hora mais aguardada aqui do vídeo. Time, Champions League Campeonato Brasileiro. Vem operar com a gente no VIP. Por apenas R$19,90 por mês, você recebe um grupo VIP completo. Bilhetes pré-live com duplas e triplas, entradas em mercado de gols, escanteio, finalização de jogador, cartão e muito mais. Vou falar, hein? Fim de semana a gente bateu com força na bet. Foi green pra tudo que é lado. O link tá aqui embaixo na descrição. Clica lá, chega junto e vem. E se você não gostar, fica tranquilo. Testa por 7 dias. Não gostou? Eu devolvo o seu dinheiro. Mas eu sei que você vai gostar. É o melhor custo-benefício disparado do mercado. Tá legal? Vem! Time, é o seguinte. Rodada de hoje, eu vou deixar um bilhete aqui no YouTube, bilhete da Champions, e no Instagram eu vou deixar um bilhete de Campeonato Brasileiro. Aliás, todos os dias a gente deixa pelo menos uma tip no Insta. Se você não está nos seguindo no Insta, você está marcando bobeira, tá legal? Então bora lá. Bilhete do YouTube. Vitória dos favoritos. Vitória do Barça contra o Shakhtar. Vitória do City contra o Young Boys. Vitória do Leipzig contra o Estrela Vermelha, que é o Crevena Zvezda. No Insta, eu vou deixar o do Campeonato Brasileiro, tá bom? O link tá aqui embaixo na descrição, segue lá também. Se der certo essa tripleta de favoritos, odd de 1,84. Sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Agradeço imensamente a presença de vocês. Quem esqueceu de deixar o likezão, chega junto, vamos fortalecer. Like voadora, carrinho, chega junto. Se puder, faz aquele comentário que ajuda demais. Deixo aqui um forte abraço, desejo boas operações e, claro, nos vemos aqui amanhã. Valeu, fui!